pública com a finalidade de discutir a síndrome de Irlen, métodos de diagnóstico e tratamento, proposta pela excelentíssima senhora deputada Sandra Farage. Tomará posição à mesa para presidir esta audiência pública Sua Excelência, a senhora primeira secretária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Sandra Farage. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para discutir sobre síndrome de Irlen, métodos de diagnósticos e tratamento. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa a especialista em oftalmologia e mestre em biologia molecular, doutora Márcia Reis Guimarães. Gostaria de convidar a compor a mesa também a neuropsicóloga Fabiana Guedes, portadora da síndrome de Irlen e mãe de portadores. Convidamos também a psicopedagoga Irlen Scream, Adriana Almada. A psicóloga Irlen Scream, Daniela Brauer. A senhora Kalina Donato, mãe de portador da síndrome e mestre em gestão pública. A senhora Neuza Reis, mãe de 2 filhos portadores da síndrome. Nós iremos dar início neste momento, e eu gostaria de, a partir desse momento, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, que podem fazer as inscrições através do nosso cerimonial, ou da Viviane, essa moça de cinza, e gostaria de escutar as presentes aqui na mesa sobre o tema. Considero de extrema relevância. Eu soube a respeito do assunto no início do meu mandato, através de matéria jornalística, que me chamou bastante atenção sobre o tema. De modo que chamei minha equipe técnica e começamos a ver sobre o assunto, mesmo porque se confunde com outras doenças ou síndromes que nós conhecemos, e que muitas vezes nós pensamos que o diagnóstico é e, na realidade, acaba sendo a síndrome de Irlen, da qual nós temos pouco conhecimento e precisa ser mais difundido. O assunto precisa estar mais em pauta para que se faça o diagnóstico e se faça as análises certas e possa realmente ter o tratamento adequado. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a fala para a doutora Márcia Guimarães, para que ela faça o uso da palavra e nos traga as informações necessárias.
a todos. E hoje de manhã, indo para o aeroporto, que eu estou vindo de Belo Horizonte, com muita honra, participar dessa audiência pública aqui em Brasília, eu me dei conta do momento especial que é essa audiência pública, deputada Sandra. Um momento especial que nós estamos vivendo com essa proposta que você fez aqui. E me deu uma especial emoção, porque eu acho que, com a queima da nossa história, do nosso passado, no Museu do Rio de Janeiro, o que resta para a gente? E eu fiquei muito feliz, Sandra, porque você pode significar o futuro da criança. A gente está perdendo o passado, mas quem sabe, com esse seu projeto, a gente resgata o futuro. Porque a educação está passando por um momento seríssimo agora. Acaba de sair as avaliações sobre o ensino básico, onde a gente está tendo cada vez mais uma perda relevante, significativa, no ensino fundamental, ensino médio. É lamentável o que está acontecendo com a educação brasileira. Então, eu fico muito feliz, me surpreendo com a sua juventude, me surpreendo pela sua iniciativa, pela sua sensibilidade, por um problema de extrema relevância e que pega justamente a saúde e a educação desde a idade mais jovem, quando a gente começa a ser introduzido como cidadão. Sabe? Então, eu quero te dar os parabéns e eu gostaria de ter muitas outras pessoas com a sua visão, com a sua proatividade e, acima de tudo, com a vontade de fazer o que o Brasil precisa nesse momento. Muito obrigado por você nos propiciar isso. E quero também agradecer o esforço tremendo que é feito pelas famílias, pelas profissionais que trabalham e que têm trazido a relevância desse tema ao conhecimento de todos. Então, eu vou fazer rapidamente aqui, apresentar melhor, né, o que é a síndrome de Irlen, de uma maneira relativamente rápida, mas que eu acho que é interessante para que a gente tenha essa visão, né? E essa adoção de testes para diagnosticar, para intervir na síndrome de Irlen no Distrito Federal, acompanha uma tendência que a gente está vendo em outros estados, em que está aumentando muito a consciência da importância do rastreamento e da identificação precoce desses pacientes, né? Então, isso é muito, muito importante. Aqui, esse trabalho espelha um trabalho que está sendo feito, gente, por mais de 5.000 profissionais da saúde e educação por todos os cantos do Brasil. Nós temos screeners em Brasília, mas temos também na Ilha de Marajó, no sul do Brasil, em campos, inclusive, em regiões, inclusive, de sem terra, na beira do Araguaia, nós estamos tendo esse tipo de rastreamento, o que é uma coisa extremamente importante. Esse trabalho que está sendo feito há mais de 15 anos, ele é feito através da Fundação Hospital de Olhos. Nós temos vários projetos, inicialmente com saúde ocular na infância, e depois esse trabalho foi sendo também levado para os jovens e adultos que necessitam de continuidade de tratamento. Ele alcança muitas pessoas em vários níveis, e hoje a capilaridade está ainda maior, em função de termos vocês, parceiros, professores, educadores, médicos, que fazem esse trabalho conosco. Esse trabalho é um trabalho que tem várias frentes. O projeto Bom Começo é um projeto que está se tornando nacional e visa a identificação precoce, garantindo, então, um bom começo da criança na escola, eliminando possíveis digamos assim, possíveis âncoras que não deixem essas crianças se desfraldarem em todos os horizontes que eles têm pela frente. E esse trabalho já foi feito em Belo Horizonte, esse trabalho de rastreamento que está sendo proposto aqui em Brasília agora. Lá foi feito um tratamento com 1.200 professores de 2ª para 3ª série, e foi um trabalho muito bem sucedido. Eu vou mostrar os resultados aqui. As professoras aprenderam o que é,
aprenderam como prestar atenção nas crianças, depois replicaram isso e os profissionais da saúde e educação mais voltados para uma fase mais sofisticada, que é o psicopedagogo, o neuropsicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, completaram as devidas reabilitações. Esse trabalho, inclusive, já foi replicado no Canadá, onde há uma extrema preocupação com a precocidade do investimento. Países desenvolvidos têm na ponta do lápis o custo que é uma criança com dificuldade na escola. É muito sério, custa muito caro e é uma responsabilidade social, política, de país onde o imposto é direcionado para aquilo que se precisa de uma maneira muito clara e transparente. Então, no Canadá, o esforço foi feito para identificar crianças entre 3 e 5 anos de idade. 3 a 4, 3 a 5, no máximo, eles já buscam crianças com distúrbio, dificuldade visual na aprendizagem para corrigir precocemente, impedindo todas aquelas desvantagens que a gente vai colher se deixar isso para uma fase posterior. Isso é feito também com o Laboratório de Cognição da UFMG, e com políticas internacionais, que eu queria comentar aqui, que eu gostaria muito que isso fosse feito aqui também, né? Que há uma política, não só no Canadá, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um programa que fala nenhuma criança deixada para trás. Chama No Child Left Behind, que é um projeto fantástico, onde cada criança é olhada para que ela não fique para trás. Nenhuma criança fica para trás. Então, esses programas nos servem como exemplo, né? Esse nosso trabalho começou observando crianças espertas e inteligentes na escola e que tinham uma tremenda dificuldade no aprendizado da leitura. Havia alguma coisa que não combinava ali. Elas eram espertas, inteligentes, elas aparentemente tinham a visão normal no exame oftalmológico, mas havia um bloqueio, uma dificuldade que as impedia de ter um desenvolvimento normal. Essa abordagem tem extrema relevância, porque, no caso do ser humano, a visão dos 5 sentidos é o mais importante na aprendizagem. Ela é extremamente importante e ela tem que ser desenvolvida. O bebê não nasce sabendo ler, sabendo fazer nada, ele vai treinando e aprendendo. E 85% do nosso cérebro usa o estímulo visual para, por exemplo, usar a atividade motora, a parte da audição. A gente escuta um barulho, a gente olha para o barulho para complementar o estímulo auditivo e assim por diante. Então, visão tem um impacto tremendo na forma como nós aprendemos. E potencializando as nossas habilidades visuais, nós ampliamos a nossa capacidade de aprendizagem. Então, nós vamos aprendendo com treino, com os vários tipos de estimulação que são feitos ao longo de toda a nossa vida, até chegar na leitura, que hoje se tornou uma atividade tão importante, fundamental, praticamente de sobrevivência da espécie humana. Hoje, eu lembro que há 20, 30 anos atrás, eu já tive, por exemplo, funcionárias que eu custei a descobrir que ela não sabia ler. Ela era uma pessoa que levava bem, ela reconhecia alguns símbolos e tudo, e estava trabalhando normalmente, até que um dia eu dei uma lista de pessoas que iam telefonar para mim, ela lembrou 1, 2, 3, 4, 5 e muitos. Ela conseguia memorizar 5 nomes de telefone, nomes de pessoas, mas a partir daí não. E eu descobri com 3 meses que ela não lia. Hoje é impossível isso acontecer. Hoje a criança com 5, 6 anos já é cobrada na escola por uma atividade que é muito difícil, é a atividade mais difícil que o ser humano vai aprender, e o estágio principal da visão inicial, né, começa no olho, mas depois, além dos problemas que vão afetar o olho, nós vamos ter de pensar na função visual, na função como habilidade cognitiva que estimula o nosso cérebro. E a gente vai usar essa visão, nós teremos, então, a necessidade de complementar a visão com toda a parte dinâmica nossa para dirigir, para ver se estamos indo, se estamos andando, que está vindo a nossa direção, onde estão as coisas. Então, tudo isso seria como se fosse o nosso software visual. E o software visual depende de um rastreamento precoce, como que é feito na síndrome de Irlen.
E o desenvolvimento visual, habitualmente, nós pensamos que ele está focado na parte da visão de letrinhas, na capacidade do olho ser normal, da pessoa não ter um estrabismo, de não ter um olho com alguma dificuldade muito grave, mas isso não é nem uma parte primordial. Isso, gente, corresponde a 20% do que nós precisamos realmente para exercitar a função em sua plenitude. Nós precisamos de outras habilidades, entre elas, aquelas habilidades que um educador conhece muito bem, o psicólogo, a mãe conhece, a professora conhece, que são as habilidades ligadas, inclusive à parte psíquica, à autoestima, ao estímulo da aprendizagem, da inter-relação com o mundo, como uma forma de crescer ali uma personalidade saudável que aflore um cidadão depois. E hoje nós temos de tomar cada vez mais cuidado com os fatores ambientais que nos cercam. A verdade é que nós temos um corpo humano que tem 50 mil anos, que é exatamente o mesmo. Nós somos o Homo sapiens de 50 mil anos atrás, vivendo num século 21, extremamente poluído pelos estímulos que existem à sua volta. A luz que a gente tinha 50 mil anos atrás era a luz do dia e da noite. Nós tínhamos um ciclo circadiano absolutamente compatível com o nosso corpo, com o cérebro que nós tínhamos. Hoje, nós conseguimos criar ambientes artificiais, ambientes onde você consegue ficar com luz intensa para fazer qualquer tipo de atividade 24 horas por dia. Isso tem nos causado sérios prejuízos. O LED, a luz azul, várias formas de luminância que a gente tem, esses estímulos de tela plana, de computadores, são uma realidade para nós, para os nossos filhos, e esse não é o mundo que o nosso corpo foi criado para ter. Esse nível de poluição visual está cobrando um preço caríssimo. E nós temos na síndrome de Irlen o perfeito exemplo do desajuste entre o que o corpo humano está apto para ser e o que o mundo está nos forçando a produzir, a adaptar para que a gente consiga sobreviver e atender a demanda que ele tem. Então, isso é muito importante. Isso faz com que, mais do que nunca, deputada, a gente tenha de ter noção do que visão não é olho, visão é cérebro, e cérebro é tudo, na verdade, aquilo que a gente usa, tá, para fazer todo o nosso ajuste em relação ao ambiente que a gente trabalha e vive. E isso, a matéria-prima da visão, é uma parte muito pequenininha do que a gente chama de espectro eletromagnético, que é a luz visível, que é um arco-íris que a gente vê como sendo branco. Então, aquelas frequências são captadas e transformadas no cérebro em estímulos que vão para várias áreas. A gente não se dá conta disso, da capacidade da visão humana, até que a gente vê, por exemplo, uma fotografia como aquela. A gente consegue enxergar num ambiente quase escuro, a plena luz do dia, e nós vamos adaptando rapidamente a qualquer tipo de luminância que a gente tem, de dia, de noite, luz de LED, luz tudo. Mas isso, gente, não é a mesma coisa que a gente estar lendo, porque aí nós vamos ter outros sistemas visuais funcionando, sistemas centrais, maculares, que é o da letrinha, ao mesmo tempo que a gente tem que perceber as coisas que estão à nossa volta. Eu estou conversando com vocês, em nenhum momento eu derrubei esse copo que está aqui do meu lado, numa situação até perigosa, né, gente? Está pertinho, porque eu tenho noção também, olhando para vocês, o que está acontecendo aqui em volta. Isso, gente, são habilidades visuais que nós vamos precisar mobilizar na leitura. Nós vamos olhar as letras e vamos saber coordenar os olhos, saber o que está em volta, para que a gente consiga ter o domínio do texto, da entonação e tudo. Então, é muito difícil. E, muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade de leitura, além daquelas causas clássicas, que é uma dificuldade de aprendizagem, de dificuldade médica, um distúrbio qualquer durante o desenvolvimento, nós pensamos em duas outras, que é a dislexia e a síndrome de Irlen, que é o do estresse visual. Há outras causas também, né, como a gente já conhece, e como a deputada muito bem colocou aqui, a deputada Sandra, nós temos de fazer diagnósticos diferenciais. Existem muitas causas que podem levar a distúrbios de aprendizagem. E, entre elas, nós temos de pensar em duas causas específicas, das quais a mais fácil de reverter, a mais fácil de fazer uma intervenção de baixo, médio custo é a síndrome de Irlen.
É muito mais fácil reabilitar uma criança com síndrome de Irlen do que uma criança que tenha dislexia. Então, o que é a síndrome de Irlen? A síndrome de Irlen é uma alteração do trabalho da visão com a percepção, ou seja, com o nosso cérebro. Percepção é uma tarefa neurológica, é o cérebro que percebe, né? E associada a malformações do córtex, que faz com que a gente tenha dificuldades na produção da informação visual, no trabalho daquela informação que é coletada pelos olhos. É importante lembrar que ela pode ser leve ou moderada ou intensa, e tem todas as faixas etárias. É muito comum, nós que trabalhamos com síndrome de Irlen, trabalhamos primeiro com o filho, depois com a mãe e muitas vezes com o avô, porque isso é um problema hereditário. E a gente olha a família e vê o preço que isso custa, na forma que a mãe tem um ensino fundamental, chega ao ensino médio, um avô que não conseguiu ser alfabetizado corretamente, vendo que essa herança familiar cobra um custo enorme em termos de genética familiar e desempenho. Então, tem 6 manifestações que são muito importantes e que podem vir isoladas ou em conjunto. Primeiro, uma fotossensibilidade, ou seja, fotossensibilidade é um desconforto em presença da luz. Variando o tipo de luz, nós temos um desconforto visual. Fotofobia é um desconforto à luz. Desfocamento na leitura, porque na leitura exige-se uma perfeita nitidez para extrair aquela informação visual, aqueles pequenos símbolos gráficos que a gente tem que identificar imediatamente numa velocidade de 600 vezes por minuto, que é o que o olho humano faz. A restrição do campo visual periférico. Não é possível controlar a visão central e a visão periférica dessas pessoas. Então, isso traz uma série de dificuldades para deambular, caminhar, etc., para essas pessoas. Elas se tornam, não têm acesso muito fácil para praticar um esporte, e etc. Da dificuldade de adaptação de contraste, ou ela vê o preto, ou ela vê o branco. O papel branco, muitas vezes, brilha para ela pela sensibilidade exacerbada que ela tem. Muitas vezes, isso traz uma dificuldade de atenção, comprometendo, então, o bom desempenho, e uma dor de cabeça, que é muito frequente nesses indivíduos. Então, eu até gostei muito que essa menininha comprou essa camiseta e não tira. Ela é minha paciente, gente. Tá vendo? Ela foi na Disney e a camiseta que ela usa sem tirar é o Mickey tampando os olhos. Ela falou, mãe, essa camiseta é a minha cara. Olha, eu achei que isso aí fala tudo, né, gente? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, é o quê? Fotossensibilidade é a nossa capacidade de adaptação, porque durante o dia, durante a noite, a luz muda muito. E aí, é claro, se a gente tiver variações de luminância, nós teremos muita dificuldade de prestar atenção. E hoje a luz, como eu falei, varia demais. O LED azul, a luz fosforescente, a luz incandescente, todo lado hoje tem. Isso é um fator importantíssimo. A luz de LED azul hoje é um fator de comprometimento da saúde humana. Ela atrasa o sono, ela atrasa, e não dormindo bem, nós temos comprometimento de memória e vários outros hormônios do corpo humano. O ofuscamento, gente, é justamente o excesso de luminância que a gente tem, por exemplo, com farol de carro, aqui em Brasília, um lugar muito claro, com a própria luz do sol, né? E isso faz com que essa pessoa tenha lacrimejamento, ela coça os olhos, ela manifeste sintomas físicos de desconforto diante dessa situação. É muito difícil esse lacrimejamento. Você vê que a pessoa tem sofrimento. E ela vai fazer um trabalho visual nessas condições, ela começa a ficar cansada. Então, é uma coisa que a gente observa nas crianças, esse cansaço que elas têm depois de algum tempo de leitura, e uma preocupação que a gente tem. Ela balança, ela tomba a cabeça, ela abaixa a cabeça em cima, às vezes, do papel, na sala de aula, chamando atenção e, muitas vezes, sendo confundida com preguiça, desmotivação, ela não tem nenhum interesse pelo que ela está fazendo. É pena que não dá para ver, está muito claro aqui, mas essa criança, ele está lacrimejando depois de ter lido por 10 minutos. Tá? Então, essas crianças vão queixar o quê? Ofuscamento, começa a ter dor de cabeça na leitura, as letras movimentam, coça os olhos, pisca muito e tem a fotofobia. Eu queria passar esse vídeo de uma criança, é só clicar, né? Essa menininha me contando como que ela fica na aula. Me conta como que era quando você lia. Ai, era tão
tinha que ficar fazendo isso, isso me incomodava muito. Aí você fazia o quê com o cabelo? Fazia uma cabaninha para eu poder enxergar. Isso que melhorar. E assim você consegue ler melhor. Consigo, mas quando eu ganhei o overlay, minha vida parece que mudou. Por quê? Porque não pega mais claridade. Agora você pode erguer a cabeça. Ok, pode erguer. Muito bem. Ficou mais gostoso assim? Ficou. É bom de ler assim? Assim, com o papel sem a luz, é bom de ler? Sem o cabelo? Você consegue ler assim? E se Não. você puser o overlay, será que você consegue ler para nós? Você consegue colocar a lente pra ver? Que gostou. Lê pra gente, então, lá. O qual? E lá em cima, começa lá. Em todos os tempos, uma das maiores conquistas feitas pelo homem foi, sem sobra de dúvidas, o domínio do fogo, o que ocorreu há mais de 1 milhão de anos, com seu uso espécie humana. Ok, gente? Então, vocês viram ali o desconforto que ela tinha. Isso é muito comum. A criança joga até o cabelo em cima, sabe? Ou então ela coloca a mãozinha na frente, ela põe na testa. E muitas vezes aí você não consegue nem ficar com o pescoço, você não consegue nem segurar seu pescoço, você tem que fazer isso. Na verdade, nós explicamos isso para as professoras, e é um dos sinais mais interessantes que a criança tem, é uma defesa da luminância que ela tem. Então, o que acontece na fotofobia? A fotofobia ofusca, e se ofusca, a gente vê mais claro, menos evidente, a gente não fica vendo tão nítido, igual a gente, numa estrada, receber um farol alto nos olhos. Então, essas crianças têm essa sensibilidade, e assim elas veem tudo mais claro do que a gente. Resultado disso, a letra pequena fica quase que invisível, porque ver uma letra pequenininha é mais difícil ainda do que ver uma letra grande. No oftalmologista, como as letras são mostradas separadamente, a criança consegue. Mas, na hora da leitura, as letras estão muito próximas. Então, aí ela se perde. Então, se fizer um teste oftalmológico tradicional, nós não vamos detectar as dificuldades que elas têm. E essa dificuldade se manifesta não só na leitura, como em todas as outras atividades que ela faz. Para andar, para dirigir, para jogar bola, tudo fica mais difícil. Pena que não dá para ver, mas eu queria mostrar para vocês o tanto, o esforço da menina para escrever no caderno, tá? E tudo, e a professora reveja, refaça, reescreva, o tanto que é difícil para ela. Esse papel estava embolado. Isso aqui, a pessoa, às vezes, escreve com a letra grande, porque ela não vê. Então, ela achou, essa é uma jovem que se formou em programação de computação. Ela é da Universidade de Lavras, em programação de computador, ela chama Débora Rossini. Ela tem um site, um blog, que chama Sopa de Letrinhas. E ela sempre achou que ela fosse uma pessoa portadora de baixa visão, que ela não enxergasse. Na verdade, ela via tudo tão clarinho que ela escrevia com letra grande. Então, vocês veem a letra dela, ela está escrevendo para o pai dela, o velho é o pai dela, tá? Foi o pai que me mostrou, e a letra vai diminuindo a partir do momento que a gente faz a intervenção para síndrome de Irlen. Eu tiro aquele ofuscamento, ela começa não só a enxergar a letra pequena, como também a escrever com a letra muito menor do que antes. Então, muitas vezes, isso é um problema. A criança, não é que ela tem baixa visão, é que ela não enxerga a letra pequena. Então, olha o risco que a gente corre, né? Esse problema da visão periférica, muitas vezes, essas crianças vão ter quedas, acidentes. Então, eu estou mostrando para vocês uma criança que eu atendi, né? Ela está com o bracinho quebrado e o exame mostrando realmente a restrição periférica que ela tinha, junto com o braço quebrado dela, exatamente do lado em que ela tinha a maior problema. Tá? Isso também é muito comum. E isso é difícil, porque isso prejudica a criança, por exemplo, ela na escola, para jogar bola. Rouba a bola, ela vai para o gol, porque ela é ruim de bola. Vai para o gol, o que acontece? Ela acaba, então, sendo... Ninguém quer ela nem no gol. Por quê, gente? Porque, simplesmente, ela chutou do lado, a bola vai entrar no gol. Então, eles evitam ter uma pessoa com síndrome de Irlen jogando bola com eles. E, quando a gente consegue tirar esse ofuscamento, resolver esse problema, o que a gente tem? Nós temos isso aqui que está na minha frente.
Isso aqui é um presente que eu acabo de ganhar agora. Levanta a mão aí para a gente ver. Olha que lindo, gente. Tá? Conta para nós, cadê a Kalina? Conta para nós, Kalina, quem é esse jovem aqui? Está vendo? Eu vou passar aqui para vocês verem, gente. Cheio de medalhas, de goleiro. Conta, Kalina, um minutinho. Esse é o Gustavo, meu filho, tem 9 anos. Foi diagnosticado com síndrome de Irlen no final do ano, no início do ano passado. E nos exames de Brasília, foi constatado que o Gustavo não tinha visão periférica, praticamente, do lado direito, e isso fazia com que ele esbarrasse, tropeçasse, derrubava o copo. E ele sempre gostou muito de futebol, ia para os treinos, mas não tinha um desempenho significativo. A partir do uso dos filtros, o Gustavo passou a jogar como goleiro. Essa foto que eu passei para a doutora Márcia, ele com um troféu e 3 medalhas, foi no 22º Encontro Brasileiro de Futsal, onde ele foi o melhor goleiro, o goleiro menos vazado, e tem tido um resultado excepcional como goleiro. A visão periférica dele hoje é de 100%, que a gente comprovou na revisão esse ano. Então, é uma história de sucesso, e eu fiz questão de entregar essa foto para a doutora Márcia em representação aos diversos campeões que estão escondidos atrás dessa condição. Obrigada. Muito bem. Eu vou, se der tempo, eu passo a Natália, só para a gente não atrasar mais. Então, aqui a gente vê mais um ponto importante, deputada, que é justamente que a síndrome de Irlen não afeta a sua leitura, ela afeta também prejuízo na coordenação motora, na escrita, vocês viram aqui no esporte, na coordenação espaço-temporal, no humor e no comportamento. Portanto, ela afeta a qualidade de vida de todo tipo, em todo tipo de atividade que a gente faz. Então, ela é de extrema relevância. Importante colocar que a síndrome de Irlen não está relacionada a nenhum defeito, nenhuma dificuldade, nenhuma restrição na inteligência. Ela afeta todo tipo de cidadão, desde as pessoas superdotadas, bons leitores, pessoas com curso superior, até mesmo crianças com autismo, que seria outra dificuldade que a gente tem social. É muito comum em pessoas que têm traumatismo craniano, com acidentes de carro, de bicicleta e etc. E, principalmente, em pessoas que são portadores de distúrbios de leitura e dificuldades de aprendizagem. Então, isso causa uma instabilidade. E essa instabilidade, vocês estão vendo aqui em vários níveis, que ela pode ser ao olhar alguma coisa, isso transfere não só do texto para outras coisas, treme, o texto fica tremido, o texto fica desfocado, a criança tem a sensação que o texto está com ondinhas, né? Tem uma sensação de ondulação. Olha, às vezes tem uma sensação que algumas letras estão mais claras do que as outras, aparecem umas margens, uns rios no meio do texto e vários outros sintomas que dificultam o acesso à informação visual. Esses sintomas podem aparecer em outras formas de aprendizagem, portanto, como até a deputada Sandra colocou, é importante o diagnóstico diferencial, daí a importância que isso seja feito com os profissionais da saúde e da educação. Por isso que o rastreamento é fundamental e precisa ser implantado. Porque nós temos de separar, o tratamento da dislexia vai ser diferente, a criança que estiver associado, porque ela vem associada no déficit de atenção, no TDAH, na dislexia. Então, nós temos de saber separar, porque a cada César, nós precisamos ter a sua intervenção. Isso é importante porque leva a uma sobrecarga sensorial, essas pessoas ficam extremamente cansadas, isso afeta o humor, o desempenho, a qualidade de vida, e são pessoas que ficam permanentemente exaustas. São crianças que começam uma prova e, no meio da prova, elas já estão absolutamente exauridas.
Elas estão muito cansadas. Então, um cérebro de uma criança e um cérebro de uma criança tratada é muito diferente, explicando que eles realmente têm uma extrema dificuldade. As evidências científicas são extremamente abundantes, há milhares de trabalhos publicados sobre isso, e é importante que a gente faça um trabalho multidisciplinar, vendo a toda a parte da aprendizagem, excluindo uma outra causa de uma doença ocular e, principalmente, excluindo a visão das outras processamentos que a gente tem. Então, é importante um teste de leitura especializado, quando nós vamos colocar filtros. Esses testes já são muito diferenciados, para que a gente consiga identificar bem as alterações que essas crianças têm na sincronia do trabalho visual. É importante, gente, que essa parte de diagnóstico seja feita por um médico oftalmologista. Mas essa parte é uma etapa destinada aos casos médios e severos de síndrome de Irlen. Os casos leves não precisam chegar até as intervenções mais sofisticadas, que são feitas com rastreamento infravermelho da visão. Nós temos os resultados, que são muito bons, com TDAH. Eu gostaria que vocês vissem esse exemplo de como é, em vez daquela escadinha clássica, as pessoas que têm a dificuldade oculomotora, elas têm uma assincronia no trabalho dos olhos, e isso repercute em tudo, na escrita, na leitura, na matemática, no alinhamento, em tudo. Então, é muito interessante, porque, às vezes, a criança vem trocando palavras, com dor de cabeça, inventando o final das palavras, dificuldade para leitura, para escrita, e depois, vocês veem aqui essa criança, olha que interessante, uma criança... olha a leitura, como a parte motora dela, toda a dificuldade que ela tem, né? Ela tinha embaralho, embaçava, ela tinha dificuldades na leitura, começou, depois de 3 meses de intervenção, ela já estava com a redação criativa, o caderno organizado, fluência na leitura. Então, essa é a Júlia, nós vamos acompanhar, usa o tempo todo, não vê os rios, organização do caderno, leitura melhor. E ela usa constantemente, cada vez mais independente, não tem mais dor de cabeça. E aí vai a Júlia amadurecendo, e vocês vão ver na letra da Júlia mudando, os elogios da escola, ela indo, olha, o caderno, tudo, gente, até que essa menina passa no vestibular de medicina esse ano. Então, que é um vestibular que exigiu uma demanda de leitura enorme. Portadores de síndrome de Irlen, muitas vezes, vão passar em vestibular de medicina, vestibular no ITA. Nós temos pessoas fazendo ITA que têm a síndrome de Irlen. Síndrome de Irlen, gente, precisa ser rastreada e resgatada. É rápido, simples e funciona muito bem. Tá? Dá outra qualidade de desempenho. O rastreamento é simples, os overlays são mais baratos, dão preço de um caderno. Tá? É muito barato. Gente, me ocorreu aqui agora, eu não vou me privar de dizer, eu penso que cada auxílio moradia de um juiz compraria centenas de overlays para a escola pública do Brasil, para a gente resgatar esse SAEB vergonhoso que nós temos hoje, publicado em todos os jornais do Brasil. Tá? Então, o que o overlay faz? Ele melhora a nossa capacidade. O tratamento é simples, são questionários que são colocados para a mãe, para as professoras e para o próprio paciente. São questionários, começam com questionário, são coisas simples de serem feitas. Isso pode ser feito até em zona rural. Isso aqui é carta de uma professora treinada que foi para a zona rural de Minas, numa escola simples, vocês estão vendo a simplicidade da escola, treinando as professoras, e elas se reunindo lá, almoçando lá dentro da escola, tá? E fazendo, gente, muito gratificante. Treinaram e fizeram isso numa escola de zona rural com muito sucesso. Numa escola, não, em 84 escolas de zona rural do norte de Minas, gente. Olha que lindo o trabalho. Vocês vão ver aqui em volta, aqui, ó. E ela contando para mim que o menininho que ela fez o teste, falou assim, estou vendo um tanto de rego. E aí ela me falou, rego, doutora Márcia? Eu falei, eu sei o que é rego. Sabe? O rego era aqueles manchas brancas no meio do texto. Olha que lindo. E aí, olha aqui, gente, olha atrás, vocês vão ver, não precisa de nada. Olha as mochilas lá no canto,
Olha a mesa que ela está fazendo. É uma mesa, gente, de plástico, com cadeira de plástico. Ela está colocando o overlay e ela vai resgatar essa criança. Olha, não é possível que a gente não possa fazer isso na capital do Distrito Federal. Em qualquer lugar, né? Isso é criança, isso é escola municipal, nós fizemos rastreamento em todas as escolas municipais de Belo Horizonte, crianças assim, que não tinham dificuldade, que tinham distúrbio de comportamento, absolutamente melhores. Olha como a sincronia do trabalho de um olho com o outro, a criança mais calma, quanto a alfabetização precisa de suporte, porque ele atrasou. A criança atrasa, é muito mais difícil depois resgatar. Né? Não conversa mais na aula, o tudo ficando normal, e a pesquisa de satisfação é enorme. Essa pesquisa foi feita com os casos que foram tratados com overlay, gente. Escola pública, de rede pública, exatamente como o projeto daqui, deputada. Olha que interessante. Olha a melhora na leitura. Melhora ótima, boa ou discreta. Aquele verde grande que a gente vê na fluência, compreensão e cansaço, foi com overlay, que é a coisa mais simples que a gente pode usar. Tá? Olha que lindo, gente, a escrita, percepção de melhora na escrita, na caligrafia, na facilidade de copiar, redação, orientação, no comportamento. Olha lá, gente, sociabilidade, manutenção da atenção, autoestima, na audição, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade. Primeira coisa, você identifica uma letra, depois você faz o som. Então, nós temos, mais do que nunca, de contarmos com o apoio do fonoaudiólogo, ao lado do psicopedagogo, para que esse trabalho possa ser completado. Né? Percepção de desconforto com a luminosidade, inclusive para derrubar objetos, esbarrar em mesa. Então, é um trabalho fantástico, gente, com muita gratificação. Tá? Então, lembrem-se das dificuldades que eles têm. E o que me preocupa muito, gente, a dificuldade em aprender, o rótulo de incapaz e preguiçoso. Ou ele aceita esse rótulo, ou ele desiste. O menino, normalmente, não aceita. Ele é rebelde. Então, sabe o que ele vai fazer? Se ele não puder ser, ele vai ter como ele puder. Praticamente, é um Fernandinho Beiramar que a gente entrega para o mercado. Ele não tem distúrbio de aprendizagem, no sentido da inteligência. Ele tem dificuldade de inserção na escola. Ele é rotulado. Então, ele volta, agride. Nós temos transtorno de comportamento, nós temos a indisciplina, a transgressão, exclusão social, prisão e drogas. Isso, gente, é a nossa responsabilidade. Conflito familiar, desistência, suicídio é muito mais alto neles, muito mais. Gente, como médica, os casos que eu escuto no consultório, as famílias, é muito doloroso. E é também uma redenção de estar viva e poder participar de um projeto como esse aqui, onde, gente, nós fazemos a diferença na vida de uma pessoa. É muito importante. Eu nunca fiz, como médica, nada que me gratificasse tanto. Tá? E aí, gente, nós temos tudo aí que a gente está cansada de saber. As dificuldades de repetência, o problema do atendimento médico, o excesso de medicação, que nós não sabemos exatamente o que isso vai acontecer a médio e longo prazo, prejuízo material, prejuízo na carreira profissional, a pressão, né? Tudo, relacionamento com professores, tudo. Então, isso é a nossa, por isso que a gente está aqui hoje, e tem muita satisfação de estar aqui com vocês, educando o educador, para que a gente consiga transformar isso aqui e fazer com que a gente seja a diferença em muitas e muitas crianças. Tá, gente? Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia. Muito obrigada, doutora Márcia. Eu vou fazer o mesmo que a senhora, eu vou usar a tribuna. Gostaria, mais uma vez, de dar o bom dia a todos, cumprimentar a todos, em especial a mesa,
na realidade, em especial a todas, mas na pessoa da doutora Márcia e da Daniela, que foi a pessoa que viabilizou, numa conversa nossa, essa audiência. E eu estou muito honrada com a presença de todos vocês aqui, porque a senhora falou em fazer diferença na vida de uma pessoa. Eu tenho uma vida de missões, a minha vida é missão. E isso sempre foi muito forte na minha vida, fazer diferença na vida das pessoas. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade, reunidos aqui nessa audiência pública da Câmara, para tratar desse tema, dessa síndrome de Irlen, essa alteração visual e perceptiva, ocasionada por um desequilíbrio na capacidade de adaptação de luz pelos olhos. É isso? Estou certa, doutora? Bom, eu nem sabia que essa síndrome existia. Eu não fazia ideia que ela existia e que afetava milhares de pessoas. Que era algo que podia estar na casa de muitas pessoas. Eu não fazia nem ideia. E eu conheci através de matéria jornalística, nos interessou. A partir daí, a nossa equipe técnica, eu tenho alguns projetos que são assim, eu me interesso pelo tema, a nossa equipe técnica se aprofunda e a gente propõe algo sobre isso. Me chamou muita atenção a reportagem das mães contando a angústia dos seus filhos. E quando eu recebi a doutora Adriana Brandão, a Daniela e Neuza no gabinete, que eu escutei relatos de adolescentes que chegaram a querer se suicidar por não conseguir sair daquele estado de crescimento, repetindo em sala de aula, não conseguia evoluir, isso me chamou muito a atenção, porque eu sou uma defensora da vida. Eu tenho bandeiras fortes, muitas delas polêmicas. Eu sou militante contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra a automutilação infantil. E são temas extremamente controversos, que eu sei que não estão na moda hoje, sabe, doutora? Mas eu não estou interessada em moda, não. Moda a gente usa na roupa. Eu estou interessada em valores e em princípios. E quando eu conheci, me chamou a atenção, e depois que eu recebi as meninas no gabinete, eu fiquei muito sensibilizada, porque os filhos, crianças atormentados, ler e não enxergar, não entender, aquilo é muito sério e mexeu muito comigo. E, em seguida, a gente começou a fazer ações como essa audiência. Eu já tinha proposto o projeto para diagnosticar, para que a gente pudesse diagnosticar a existência dessa síndrome de Irlen. Busquei informações na internet e pude constatar que 46% das pessoas com dificuldades escolares têm síndrome de Irlen, um dado fortíssimo. Impressionante, o que fez a gente propor o projeto 1304 em 2016. Esse projeto tramita aqui na casa desde 2016. Se Deus quiser, antes do final desse ano, nós teremos aprovado ele. E eu vou envidar todo o esforço, vocês não têm noção. Eu sei que nesse período eleitoral, a gente quase não está tendo votação aqui, mas daqui a 30 dias passa, né? Se a gente não conseguir nesses 30 dias, passa e nós voltamos ao ritmo normal. E esse projeto ele assegura aos alunos do sistema de ensino do Distrito Federal a adoção de testes para o diagnóstico. É um projeto da nossa autoria, mas elaborado com a participação de pais e mães. E a gente teve a participação da doutora Adriana, da doutora Daniela, que estiveram sugerindo alterações técnicas no texto. Eu estou até com as alterações, que é desse jeito mesmo. Nós fazemos um texto principal, o tema principal, e a gente vai aperfeiçoando ele conforme as necessidades, conforme as informações mais precisas. E ele já foi aprovado da Comissão de Educação, e agora, se eu não me engano, ele está na CUF, para ser aprovado.
Essas histórias de vida que foram me apresentadas, elas trouxeram muita sensibilidade para que a gente não apenas apresente o projeto, mas, além dessa audiência, a gente faça mais algumas indicações ao governo, que aí eu vou pedir mais uma vez uma ajuda de vocês, para que a gente possa pontuar as indicações. Por exemplo, a senhora estava falando daquela lâmina, eu esqueci o nome. Overlay. Então, esse material, o material específico, ele tem que ser comprado pelo governo e disponibilizado na educação, nas escolas públicas. Nós vamos fazer uma indicação ao governo, aprovar. Acredito que a gente faça, viu, Patrícia? Vai captando o que eu estou falando, que a gente tem que fazer essa indicação. Eu preciso, depois, da ajuda de vocês, para que seja pontuado tudo que é necessário para esse diagnóstico, porque se a gente fizer apenas um projeto falando, eu quero que diagnostique, e a gente não der a linha de atuação, nós poderemos fazer algo ineficaz. Inclusive, a distribuição do overlay, por exemplo, em Belo Horizonte, Montes Claros, Espírito Santo, é feita pela própria prefeitura. Cada grupo escolar tem as overlays que são distribuídas ali pela Caixa Escolar. Excelente. Então, a gente já tem um modelo que funciona, né? Em Belo Horizonte, eu acho que é a referência no Brasil, não é isso? Então, nós queremos o máximo de informações nesse sentido, para que a gente possa realmente fazer as indicações. Porque o que eu espero, queridos, que essa audiência pública ela seja esclarecedora, mas daqui nós tenhamos resultados, porque a gente precisa abrir os olhos da sociedade, do poder público, para superarmos o preconceito, o desconhecimento, e para conquistarmos o reconhecimento das formas de tratamento dessa síndrome. Graças a Deus, ela tem tratamento. Isso é muito importante. Apesar de um índice muito alto que diagnostica, nós temos a possibilidade do tratamento. E esse tratamento ele tem que ser viabilizado e acessível a todos nesse país. Já começou por Minas. Eu não sei quais estados mais, doutora, que ele está. Ela está muito ativo. São Paulo tem um núcleo muito bom que trabalha com isso. São José dos Campos, São Paulo, Campinas. Nós estamos fazendo vários seminários e simpósios, inclusive para médicos. Nós teremos mais 2 no estado de São Paulo. O doutor Ricardo está indo agora o mês que vem, na Bahia, falar sobre isso. Rio Grande do Sul também está planejado. Então, nós estamos difundindo isso, e existem já médicos preparados para atender e tudo, praticamente em todos os estados brasileiros. Nós temos 19 profissionais. Nós temos aqui em Brasília médicos preparados? Brasília, não. Nós temos pessoas que foram treinadas, mas não levaram à frente, porque é um trabalho multidisciplinar. O médico tem que descer do pedestal e trabalhar como profissional da educação. Uhum. E é um pouco difícil, porque o médico tende a ser um ser que trabalha muito sozinho, sabe? E esse trabalho, não. Ele é uma união de médico, educador e a trabalho família. coletivo. Né? É um trabalho especial para quem tem a vocação para fazer isso. Senão, sem a família, sem todos, e sem você, esse trabalho não vai para frente, não acontece. Ele vai para frente, doutora. Independente de mim, eu tenho certeza que ele vai para frente, porque não só eu tive a sensibilidade, mas antes de mim vieram vocês. Vocês tiveram essa sensibilidade. E eu sou uma pessoa que trabalho com causas. E eu amo trabalhar com causas. E eu acredito que a gente pode ir além. Além de nós fazermos as indicações ao governo do Distrito Federal, que gostaria muito que ele atendesse às nossas indicações, eu vou me propor, até nesse ano, no próximo, da gente fazer uma parceria no Senado Federal, para que a gente possa ter um senador que abrace essa causa e possa transformar isso numa ação macro dentro do Brasil, e a gente tenha facilidade para não só o diagnóstico, mas para todo o tratamento. Quero que vocês contem muito comigo sobre isso, e eu creio que vai dar certo. Deus abençoe a todos. Obrigada.
Gostaria de passar a palavra, que gostaríamos de escutar também a senhora Neuza Reis, mãe dos filhinhos, né, portadores da síndrome. Cumprimento a todos. Um bom dia. Alguns já me conhecem, sou a Neuza, sou mãe do Alisson e da Letícia. O Alisson teve o diagnóstico em 2016, mas sempre foi bem melhor, né? Foram 14 anos de busca para saber o que acontecia, o que ocorria com o Alisson. Com 4 anos de idade, quando eu coloquei na primeira escola, a professora me chamou e falou: seu filho é preguiçoso, não quer aprender. E dali para frente foram só lutas e anos de muita busca, e colocando o Alisson de castigo, e vai estudar, você não quer aprender, por que você não está escrevendo, por que você não acompanha, e chegava nas escolas e falava, ele só pode estar conversando, por isso que ele está desse jeito. Não, ele não conversa em sala. Coloquei em reforço, eles viram que ele tinha dificuldade na escrita, aí que puseram ele para escrever. E foram anos de muitas buscas, e eu era os olhos do Alisson para os estudos. Graças a Deus, ele nunca reprovou e nunca repetiu o ano, mas eu tinha que fazer resumo de 4 capítulos de livro por dia, porque no outro dia tinha a prova, e eu tinha que levar aqueles livros para meu trabalho. Eu trabalhava com criança pequena, tive 2 tumores, achei que ia morrer e não ia conseguir cuidar do Alisson. E minha preocupação era, quem vai cuidar dele? E não sabia, não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele falava para mim, mãe, quando a senhora lê para mim, eu entendo. Mas quando eu leio, eu não entendo nada. E ele falava, mãe, não sei como todo mundo consegue escrever rápido. E ele sempre foi bem-humorado, levava tudo na brincadeira, e os colegas sempre incentivando, vai, o Alisson, escreve o Alisson, porque ele nunca conseguia escrever. E a gente nessa busca intensa. Um dia eu deixei ele de castigo e falei, você não vai ligar nada, e fui trabalhar. Quando voltei, 4, 5 horas depois, ele continuava no quarto, sem ligar nada, e deixou uma pessoa vigiando ele. E ele não ligou nada, não fez nada, mas eu cheguei no quarto, ele não tinha feito a tarefa. Aí eu descobri que tem algo errado. E levei no neuro, e fizeram vários exames, deu alteração no DEPAC. Eu pensei, pronto, achei. Achei o que fazia com que ele ficasse atrasado na leitura e na escrita. E passaram Ritalina e nada de melhoras. Aí, graças a Deus, em 2016, eu consegui o diagnóstico do Alisson, e a gente foi a Belo Horizonte. Mas quando eu descobri a síndrome de Ehlers, confesso para vocês que eu fiquei mais de uma semana sem dormir. Fiquei chocada. Como podia ter passado 14 anos sem eu saber que meu filho não enxergava como eu enxergava? Enxergava diferente, nunca tinha ouvido falar sobre a síndrome de Ehlers. E eu fiquei com esses 2 problemas, 2 tumores que eu tive, um na cabeça, pressionando o meu nervo óptico. Eu fiquei 6 meses cega. Como é que eu ia ser os olhos do Alisson na leitura e para os estudos, né? E graças a Deus, em 2017, nós fomos a Belo Horizonte, e agora ele já está no 2º filtro. Tenho visto muitas melhoras, muitos avanços, e graças a Deus, estamos cada dia vencendo, e ele cada dia melhor. Tenho visto muita mudança na vida dele, principalmente sensorial, acima de tudo. Então, foram grandes vitórias. E também tenho uma mãe aqui,
que me autorizou a passar a história dela, que também foram 14 anos de busca, né? Ela é auxiliar doméstica, né? E também ficou nessa busca a respeito do filho dela. E o pai da criança também não conseguiu estudar, né? Hoje está preso. E a criança, esse ano, a Cláudia Marra fez uma vaquinha e deu óculos para a criança. E agora, o ano que vem, né, estamos buscando aí como fazer para conseguir esses óculos para ele, né? E a gente também fez a vaquinha também para conseguir a estadia dele em Belo Horizonte. Então, foi tudo ajudado pelo grupo, né? Estamos com um grande grupo aí do WhatsApp que tem nos ajudado bastante e tem nos apoiado bastante. E foi um sucesso, graças a Deus. Hoje ele está com óculos, meu filho com óculos, e nós estamos vencendo. E esses dias mesmo eu li uma frase que me chamou muita atenção. E fala assim: nem todos os heróis usam capas. E eu vejo aqui nessa sala muitos heróis, porque nós estamos dando o pontapé inicial para esse reconhecimento que vai resgatar muitas vidas. Inclusive, minha irmã foi diagnosticada esses dias. Foi muito chocante. 51 anos, e ela não tinha noção da maneira que ela via. E foram muitos anos também de muita luta. E minha filha também foi diagnosticada. Quer dizer, somos uma família Irley. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para a senhora Carlina Donato, mãe de portador da síndrome e mestre em gestão pública. Bom dia a todos. Eu agradeço inicialmente à deputada Sandra Farage pelo espaço cedido para a discussão de um tema tão importante para a sociedade, para a educação e para a saúde pública, como é a síndrome de Irlen. E o meu papel aqui como mãe é compartilhar a experiência vivida com o Gustavo, que todo mundo, a doutora Márcia deu espaço para a gente mostrar a nossa vitória, mas até chegar nesse ponto também foi uma saga. Felizmente, foi mais curta do que no caso do Alisson, de tantas outras crianças e adultos que só descobrem, infelizmente, tardiamente, que são portadores da síndrome. Então, o Gustavo começou a ter dificuldade na escola muito cedo. Eu fui chamada também na escola para que as professoras colocassem as dificuldades que ele apresentava. No primeiro ano, que é a alfabetização, ele não conseguia copiar do quadro, tinha muita dificuldade. E tinha alguns rótulos que geralmente acompanham os portadores da síndrome de Irlen: desastrado, inquieto, preguiçoso. E eu procurei vários profissionais, neuropediatra, oftalmologista, psicopedagogo, neuropsicólogo, e vários diagnósticos de TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, indicação de uso de Ritalina. E eu não me convencia que era só aquilo ou que era aquilo. Então, felizmente, eu cheguei à indicação de investigar a síndrome de Irlen, fiz o rastreio aqui em Brasília, onde foi confirmada, e a gente começa a descobrir um mundo novo. Como a Neuza falou, como é que a gente convive tanto tempo com alguém e não percebe as dificuldades que eles têm, que eles enxergam o mundo de forma diferente. Então, quando a gente começa a fazer as perguntas, o que é que você sente? Por que você não consegue ler? Aí a gente começa a ouvir. Meu olho arde, tem um brilho aqui, isso me incomoda. E a gente começa a descobrir um mundo novo. A partir da intervenção com a overlay, inicialmente, e depois com os filtros, a vida dele mudou. Então, ele conseguiu melhores resultados no colégio,
melhores resultados neurosensoriais, inclusive com a melhoria significativa da audição, que foi uma surpresa para mim. O que é que mais mudou para você, Gustavo, com o uso do óculos? Mamãe, eu estou ouvindo. A partir do momento que estabiliza a visão, a audição passou a funcionar de forma correta. Então, é muito significativa a mudança que essa intervenção promove, e a gente está aqui como mãe porque a gente quer lutar para que esses benefícios não parem nesse grupo que a gente formou, nessa rede de solidariedade que a gente formou, tendo a doutora Márcia como um exemplo de uso da profissão médica. A gente quer que outras pessoas tenham essa oportunidade também, que as escolas iniciem esse trabalho de forma na educação fundamental inicial, para que a gente resgate essas pessoas. E, infelizmente, as políticas públicas existentes nos dias atuais não nos dão essa oportunidade. Então, a nossa bandeira e a nossa luta é que esses benefícios possam ser estendidos a toda a sociedade brasileira. Muito bom. Gostaria de convidar a psicóloga doutora Daniela Brauer a falar, e em seguida vão ter a apresentação de alguns vídeos, né, doutora? Tá, e eu já peço para o cerimonial ficar em atenção sobre isso. Obrigada. Oi. Obrigada, deputada. Obrigada a todo mundo que veio de longe para cuidar da gente hoje. E vocês que estão aqui nos apoiando. Nós temos algumas políticas públicas, nós temos algumas leis, e é sobre isso que eu vou falar para vocês. A gente já tem um precedente, o que é muito bom. Temos leis municipais aprovadas, projetos de lei diversos, Mato Grosso, em São Paulo. Essa semana nós tivemos uma aprovação do projeto de lei da Alerj, no Rio de Janeiro. Nós estamos esperando a assinatura do governador. Esses projetos tratam, na maioria, da semana de conscientização da síndrome de Irlen. Então, teremos uma semana para falar sobre e expor a síndrome de Irlen nas escolas públicas e privadas, que é muito importante. Eu falo que a gente eu falo que uma pessoa ela só sabe que ela tem síndrome de Irlen quando ela escuta os sintomas. Alguém falar sobre os sintomas, a gente não tem parâmetro. É como o daltônico, né, doutora? O daltônico ele não sabe o que é cor, ele não tem uma referência até que alguém fale para ele. Então, foi assim comigo, eu soube que eu tinha quando eu ouvi os sintomas. E eu disse, espera aí, é assim, então? Alguém colocou isso no papel. E essa semana de conscientização leva essa informação para dentro das escolas, que é o começo de tudo. A gente começar a cuidar dessas crianças para que, como é o caso da Marisa, 51 anos, uma vida batendo cabeça, que é muito difícil, você lidar com isso, você cria mecanismos para poder sobreviver e se adaptar, porque tudo a gente precisa, não só da leitura, mas tem o comprometimento no ambiente. Nós vamos mostrar esses vídeos. O Lucas, que é um caso impressionante, que não conseguia ver os dedos. Então, vai além do papel, esse comprometimento no ambiente. A gente precisa resguardar essas pessoas. Dirigir com os óculos assim, parece um óculos escuro. Como é que você vai explicar para o guarda, numa batida, que isso não são óculos escuros? Que o que ela está vendo é transparente, que não está afetando, né, a luminosidade, a percepção dela. Muito pelo contrário, está ajudando a percepção dela. A gente precisa de um documento. A gente precisa que as nossas crianças tenham um apoio para fazer um concurso, fazer um Enem, fazer o PAS, fazer uma prova. Precisam de um tempo estendido, precisam de um acolhimento. A gente consegue, com muita luta, uma mãe entra com uma liminar e a gente precisa esperar um tempo de resposta, entendimento do fiscal.
entendimento, se ele vai poder usar um overlay, se ele vai poder fazer a prova com os óculos. E até mesmo em sala de aula. Já aconteceu comigo de eu receber, a escola me receber, vamos cuidar, vamos fazer, vamos adaptar, e a mãe fala que não faz. Coisa simples, teve uma escola que apagou as luzes da frente, que refletiam no quadro. Só a primeira fileira, que é a lousa branca, né, que já reflete luz para todos os cantos, já ajudou um bocado, mas tem escola que já não segue. Então, a gente precisa ter esse amparo, sem ter que ficar... É um desgaste para uma mãe, isso, você ter que ficar comprovando que o seu filho precisa dessa assistência. É muita conversa, e chama um, chama outro, faz uma palestra e explica. Então, nós temos leis, vai sair essa do Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma lei municipal em Resende, que é interior do Rio de Janeiro também, que é a minha cidade natal, nós conseguimos isso com o vereador, uma briga impressionante, né, doutora? Porque o prefeito é oftalmologista e vetou a lei. E nós conseguimos. Temos leis no estado de Pernambuco, então isso já abre precedente para que a gente consiga estender essa política para o resto do Brasil, junto com os outros projetos que estão tramitando. Aqui a gente tem mais um também da conscientização, Semana de Conscientização da Síndrome de Irlen. Então, para que mais pessoas escutem, saibam o que é a Síndrome de Irlen e que a gente consiga amparar as pessoas que precisam usar os overlays, que precisam usar os óculos. Vocês vão ver nos vídeos, incapacitante, pode dizer assim? O dia a dia de uma pessoa sem óculos, sem os filtros. Então, a gente ter esse apoio vai facilitar de todas as formas. De repente, para frente, política pública, apoio financeiro para tudo isso, mas o começo a gente já está conseguindo. Temos algumas leis que estão abrindo esse precedente, né? E a gente vai replicando. Está dando certo? A gente acaba replicando. Pega o modelo e consegue essa aprovação. Então, é importante para a gente ter esse amparo. A mãe não ter que entrar no Ministério Público, olha, eu preciso uma prova estendida, um Enem. É difícil uma criança que não consegue fazer uma leitura. Eu atendi um menino que ele não... É muito comum isso, né? Eu não consigo copiar, eu não consigo ler, então ele não termina a prova no tempo correto. Como é que ele vai fazer um concurso? Como é que ele vai fazer um... Então, a gente já está em desvantagem. Se a gente não puder usar o que a gente precisa, esse método que a gente tem para resolver, digamos, né, as overlays e os óculos. Doutora Daniela, eu só interferi um pouquinho na sua fala, mas minha assessoria acabou de me chamar a atenção aqui para um ponto, que nós podemos propor alteração da lei dos concursos públicos também para inserir o método. Então, isso também vai fazer parte das nossas ações. Pode ficar. Nós já vamos propor, minha assessoria já veio aqui, que eu quero parabenizar minha assessoria técnica, que não deixa passar nada. Então, siga, por favor. Sobre o concurso público, é super importante, porque hoje a gente tenta orientar os pais de como fazer essa inscrição. E dá um trabalho muito grande, fica na subjetividade de uma comissão técnica aceitar e liberar. Os pais ficam muito angustiados com isso, se vai dar certo, se vão conseguir. E uma coisa importante é que, da inscrição, que é março, à prova, que é em outubro, muita gente foi diagnosticada nesse período, que vai ter overlay, que vai ter o óculos, e não conseguiu fazer esse pedido na inscrição. Então, se você pensar em 5.000 screeners, se 1.500 estiverem atuantes e diagnosticarem pelo menos um aluno, né, em fase de Enem,
você já tem 1.500 pessoas que não poderão usar na prova. Então, uma coisa tão simples, que no edital já permitiu o uso dos óculos, que, na verdade, deveria ser um direito nosso, né? Não precisar tirar um óculos, e uma overlay já resolve toda essa dificuldade, esse trabalho extra. Muito bom. Eu gostaria que a equipe técnica soltasse o vídeo de áudio. Enquanto ele se ajusta aí com o vídeo, nós estamos com 3 pessoas para fazerem uso da palavra, que é a Ivana Braga, Ana Paula e Luciane Vivacqua. Então, assim que a gente terminar as falas aqui da mesa, eu vou convidá-los para fazer a fala, ok? Bom, aproveitando aqui, o deputado Delmasso, ele mandou uma carta parabenizando a iniciativa da sessão solene sobre a síndrome de Irlen e colocou aqui: vamos continuar lutando para que os pacientes tenham tratamento de saúde de qualidade. Infelizmente, devido a compromissos agendados anteriormente, não poderei estar presente nessa sessão. No entanto, estamos à disposição para ajudá-los no que for preciso. Conte com o nosso mandato. Como nós convidamos todos os deputados da Casa para fazerem parte dessa audiência, ele mandou uma carta se justificando. Está pronto aí o vídeo? Podemos? Pode? Ok, pode soltar, por favor. Está faltando o áudio. Durante a minha vida toda eu tive dificuldade. Aumenta, por gentileza. Muito com a luz e para ler, muito cansaço visual se eu assistisse um filme. Oi, meu nome é Letícia Cavalcante Maia e eu tenho síndrome de Irlen. E eu sempre, durante a minha vida toda, eu tive dificuldade muito com a luz e para ler, muito cansaço visual se eu assistisse um filme. Eu já tinha logo vontade de dormir, muita sonolência e cansaço realmente. E eu sempre tive o diagnóstico de TDAH e sempre usei Ritalina por boa parte, mas foi uma coisa que nunca resolveu muito realmente o meu problema, porque não estava tratando a coisa certa, né? E recentemente, em dezembro do ano passado, de 2016, eu fui para Belo Horizonte, já tinha feito o teste de screener aqui, para ver se eu tinha realmente, e fui para lá fazer o óculos. E o óculos foi uma evolução tremenda na minha vida, porque realmente resolveu todas as minhas dificuldades que eu tinha no desempenho escolar. Eu reprovei um ano por muitas dificuldades e o óculos me ajudou a superar todas. Coisa que com a Ritalina, tomando por muito tempo e com acompanhamento, eu nunca tinha tido o resultado que eu tive com o óculos. E a overlay, até esse óculos chegar, me ajudou muito a ler, porque eu sempre ficava muito cansada, tinha vontade de dormir, largava o livro pro lado, e me ajudou na leitura, assim, demais. E a overlay me ajudou muito antes do óculos chegar. Depois que o óculos chegou, eu senti muita diferença na minha vida em geral. É isso, o óculos, ele foi... É minha vida, se eu perder esse óculos aqui, eu fico doida, sério. Pronto, Lu? Então vai lá. Cerâmica. A mãe de Ana Maria fez umas jarras de cerâmica super trançadas. Fazer uma jarra dessas é a coisa mais fácil que existe, disse um dia Ana Maria às suas amigas. A gente pega um pouco de barro
modela, deixa secar, depois passa uma pedrinha, põe no forno e pronto. Amanhã eu vou trazer uma feita por mim mesma. Quando chegou em sua casa, Ana Maria pediu à mãe que lhe desse um pouco de barro e começou a fazer Legal. a jarra. Daqui a pouco disse: isso nem de longe parece uma jarra, está parecendo um prato fundo. Pensando bem, vou fazer um prato. Daí mais um pouco ela pensava: isso também não leva jeito de prato. Acho que é melhor fazer um bolo. No dia seguinte, todos os seus colegas perguntaram pela jarra. É um tédio fazer jarra, disse ela. Muito mais divertido fazer um bolo de barro. Olha que... Só para vocês verem agora a diferença. Leitura de texto no papel roxo. Começa de novo, Lu. Só muda a cor do papel. Obrigada, desculpa. Leitura de texto no papel roxo. Começa de novo, Lu. Raimundo Não, Leiva, não, o título. As sapatilhas mágicas. Raimundo Leiva ganhou umas sapatilhas mágicas. Você calça as sapatilhas, diz o nome de um lugar, e pimba, vai parar lá. Raimundo, todo feliz, pôs as sapatilhas mágicas. Gostaria de chegar ao cume dessa montanha, diz ele, olhando para a cordilheira. Nem bem tinha terminado de falar e já estava no topo de uma altíssima montanha. Falta-me ar. Estou tritando de frio. Gostaria de estar no tópico, no meio de uma selva. Raimundo ainda estava falando isso quando se viu embrenhado nas profundezas de uma floresta tropical. Aqui há muitos mosquitos, não aguentam a umidade e o calor. Eu gostaria de estar no meio do mar. Lucas Monteiro, eu tenho 22 anos e a minha vida inteira eu tive problema com aprendizado. Eu era aquele tipo de aluno que não copiava, não escrevia. E eu lembro muito bem da época de escola que eu era aquele moleque que sentava no fundo da sala, era bastante distraído e os professores falavam que eu era desatento, eu não queria nada ou que eu não me esforçava. Eu não escrevia, eu não lia, não conseguia ler que nem os outros alunos, eu não lia em público. Eu sempre tive a leitura muito fraca. Então, eles sempre estiveram correndo atrás de uma explicação. Então, eu passei por vários médicos ao longo do tempo. Eu fui para neuro, psicólogo, fonoaudiólogo, e chegaram até a me prescrever Ritalina. Mas a minha mãe, ela sempre foi contra Ritalina. Aí, esse ano, meu pai foi para São Paulo, numa viagem de trabalho, e ficou na casa de uns amigos. E essa amiga deles estava usando um óculos assim no menino. Na mesma semana, essa amiga ligou para minha mãe e a minha mãe começou a correr atrás. E já estava marcado para o final de semana a gente ir fazer os testes com a screen. O momento mais marcante foi quando ela perguntou das distorções. E assim que eu bati o olho em uma das distorções, eu falei, não, é isso aqui que eu enxergo, sempre foi isso que eu enxerguei. Que é o que nas distorções está descrito como redemoinho, que é, eu tenho meu foco de visão, e em volta desse foco, ele, aos poucos ele vai distorcendo e eu não chego num ponto que eu não enxergo mais nada.
A gente não colocou ele completo, mas o Lucas, ele ia falar só um exemplo das mãos dele. A doutora Márcia atendeu ele recentemente. Ele não vê o polegar e o dedo mindinho. Ok, obrigada. Gostaria de passar a palavra para a screener Adriana Almada, psicopedagoga e mãe de portadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, de amigos que vieram, e agradecer muito a deputada Sandra Farage, porque agradecer e parabenizar a iniciativa desse projeto de lei aqui foi incrível, porque geralmente as pessoas escutam sobre síndrome de Irlen e desconfiam. E geralmente não vão atrás das informações. Então, quem acredita é quem vê os casos ao vivo. E a senhora foi em frente, pesquisou, fundamentou muito bem esse projeto de lei. Então, parabéns para você e para a sua equipe técnica. Agora, o tema Posso que é fazer muito... uma pequena interrupção? A Adriana Almada, que está se apresentando como psicopedagoga, ela é uma advogada que optou por fazer psicopedagogia para acompanhar os filhos. Obrigada. Mas aqui, se eu tivesse aqui 1 hora para falar e contar os casos que eu conheço, eu falaria. Se eu tivesse 2 horas, eu falaria. E me deram só 5 minutos. Então, o que eu quero compartilhar é, aproveitando essa deixa, né, que muita gente não acredita, e eu queria, então, compartilhar o que eu tenho visto no consultório. Porque a síndrome de Irlen é uma condição comum, ela é muito frequente na população brasileira. Se formos comparar com a miopia, acho que tem tanto quanto pessoas com miopia e com síndrome de Irlen. O que é raro é o conhecimento da síndrome, e não as pessoas serem portadoras da síndrome. Mas também, igualmente, a miopia, às vezes a pessoa vai no oftalmologista, chega lá, tem 0,25 graus. O próprio oftalmologista fala, não precisa usar óculos. E outra pessoa chega lá e tem 10 graus. Essa pessoa não vai viver sem os óculos. E se ela chegou nesse ponto, de se consultar, ter 8, 9, 10 graus de miopia, e nunca soube disso antes, então ela nem vivia antes. Né? E aí ela teria aquela surpresa. Em miopia é mais difícil acontecer isso. E síndrome de Irlen é a mesma coisa, é uma condição comum, só que as pessoas não sabem que existe, portanto, não vão atrás e não têm a correção. E algumas pessoas têm síndrome de Irlen, num grau tão pequeno que o cérebro rapidamente se adapta à dificuldade, corrige a dificuldade e a pessoa tem uma vida quase normal. Ela não sabe que ela não tem a vida normal. Ela vive como se tivesse a vida normal. Agora, quando a gente está atendendo em consultório, a gente começa a ver muitos casos extraordinários, que se alguém me contasse antes, eu não ia acreditar. Né? Entre esses casos, tem alguns que as mães estão aqui presentes. Né? Nós temos a mãe da Letícia, aquele primeiro vídeo, né? A mãe da Letícia está aqui. Foi um caso fantástico, porque a Letícia mudou de vida. Né? A leitura dela já ela não tinha dificuldade, ela produzia na leitura, mas com sofrimento. E o uso dos óculos com filtros Irlen mudaram a vida dela. E, recentemente, eu tive um caso muito marcante, que foi semelhante ao caso que eu tive, que me fez acreditar na síndrome de Irlen. Que é o caso da filha da Luciana Vivaco, ela está aqui também, ela pretende contribuir aqui com a gente, dar o depoimento dela. Mas foi um caso muito marcante também, porque é uma moça de 16 anos, alfabetizada, mas que ela não compreendia, ela não conseguia compreender o que estava lendo devido ao tamanho esforço que ela fazia para ler. Então, ela não tinha aproveitamento na leitura e precisava da ajuda de ledor e de transcritor na escola. Ela também não conseguia escrever. E ela teve no meu consultório uma consulta só, o teste de síndrome de Irlen, ela voltou para casa e a mãe dela vai contar melhor a hora que a mãe dela falou, vamos assistir a videoaula para estudar? Ela falou, não precisa. Pegou o livro, começou a ler e explicar tudo. Então, é um caso maravilhoso, muito recente. Inclusive, ela foi atendida por médica que, a princípio, uns 3 dias depois do diagnóstico da síndrome de Irlen, da identificação, né? A médica não quis nem ver o relatório, falou que não precisava, porque ela não acreditava muito. Aí, uns 50 dias depois, eu acho, quando a Maria Júlia voltou lá, com as transformações da vida dela absurdas, simplesmente por usar uma overlay em cima de um papel para ler. E as mudanças que ela fez de mudar a iluminação, pintar a cor da parede, e outros detalhezinhos,
Só isso mudou a vida dela. E aí a médica teve que concordar que síndrome de Ehlers existe, porque não tinha como negar. Então, eu realmente não tenho como contar aqui, dividir todos os casos, mas eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção nisso, porque síndrome de Ehlers existe e explica uma coisa que, para mim, parecia inexplicável. Por que existe o analfabeto funcional? Ou a pessoa aprendeu a ler ou não aprendeu, às vezes não conseguiu aprender mesmo. Agora, a pessoa aprende a ler e não desenvolve, por quê? Uma coisa é você pegar uma criança que está juntando as sílabas, quando ela junta as sílabas, ela ainda não entendeu que palavra formou. Mas, com o tempo, ela vai entender a palavra, depois a frase, depois o texto. Por que alguém, então, continua sendo analfabeto funcional para sempre? E aí a síndrome de Ehlers traz essa resposta. É o estresse visual que não permite a pessoa ler e, ao mesmo tempo, compreender. Ler e, ao mesmo tempo, prestar atenção. E aí a gente vê esses casos miraculosos no consultório, que a pessoa começar a ler na hora. Eu tenho casos de adultos que não chegaram a se alfabetizar por causa da síndrome de Ehlers. Então, esse chega no consultório, vê o milagre também, ainda vai ter que aprender a ler. Mas esses que já sabem ler e só vão conseguir ler diante da gente, é maravilhoso. Então, eu agradeço a atenção de todos e peço que considerem isso. Realmente, síndrome de Ehlers existe. E precisa ser reconhecida, né? Obrigada. Muito obrigada. Só mais um comentário. Pois não, doutora. Sobre a Adriana. A Adriana faz também missões em outros países e ela já levou o overlay para a África, para a Índia, né, Adriana? De Nepal. De Nepal. E teve a oportunidade de fazer screens lá também. Parabéns, vamos aplaudir, gente. É um exemplo sensacional. Gostaria de passar a palavra para a neuropsicóloga Fabiana Guedes, portadora da síndrome e mãe de portadores. Obrigada a todos. Obrigada, deputada Sandra. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu tenho 3 filhos que têm síndrome de Ehlers severa. Então, é muito importante para a nossa família, a gente poder contribuir não só para outras crianças, como também é uma coisa para eles também. Então, aqui eu acho que todo mundo tem uma motivação muito grande aqui. A gente conhece de perto famílias que foram transformadas e a própria família de vários de nós aqui também convive com as conquistas e os desafios todos os dias. E, como profissional, eu sou neuropsicóloga, faço avaliação neuropsicológica e chegam para mim muitos casos em que a pessoa já fez um monte de tratamentos e não se desenvolveu como era esperado naqueles tratamentos. Então, ela faz fono há um tempão, né, trata com medicamento, vai no psiquiatra, no neurologista e os profissionais ficam se perguntando por que a evolução não está como era esperado. O que acontece que não tem os efeitos que eles estavam querendo? Então, eles mandam para o neuropsicólogo para ver se tem alguma outra coisa a mais. E nessa busca, que eu conheci a síndrome de Ehlers, eu comecei a pensar, como é que você vai fazer uma avaliação neuropsicológica com testes visuais se você não sabe se ele tem uma alteração que pode prejudicar o desempenho dele? Então, eu comecei a fazer o teste de Ehlers para todos os pacientes que chegavam para avaliação. Então, primeiro eles faziam o teste, porque se tivessem, eu fazia adaptação. Ele poderia usar overlay, papel colorido, e poderia, para ter uma chance de ter um desempenho melhor nos meus testes e eu não ter menos risco de dar aí um desempenho alterado e a gente colocar em função de outro motivo. E o que eu tenho de dados é que em 2 anos, de 62 avaliações neuropsicológicas, 58 deram Ehlers positivo. São 93% das avaliações. Então, dessas crianças que continuam com dificuldade, que não tiveram uma evolução como esperado no tratamento,
provavelmente pode ser a síndrome de Ealing prejudicando esse avanço. Então, quando a gente pensa nisso, essas famílias já vieram de 5, 6 anos de tratamento em que pouco se estava ganhando no final, né? Então, é um gasto enorme de energia, de dinheiro, de desesperança, né? Muitos, aí começam os rótulos, né, de preguiçoso. Essa situação da preguiça é a mais séria, porque assim, ó, gente, preguiça não é causa, preguiça é sintoma. Se você tem uma criança com preguiça, que se recusa a ler, se recusa a escrever, se recusa a fazer alguma atividade, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Porque se estiver tudo bem, ela vai com a turma. Então, a hora que a gente pensa nisso, a gente tem que tentar explicar o que está acontecendo. E a síndrome de Ealing preencheu uma lacuna que acontecia na profissão. Ela veio explicar uma interrogação gigante que a gente tinha no desenvolvimento dessas crianças. E eu defendo que esse teste ele tem que ser feito logo, e ele é primordial do que até a própria avaliação neuropsicológica. Ele precisa vir, essas alterações de processamento, elas precisam ser corrigidas anteriormente, para a gente garantir que a criança escute, processe bem o que escutou, que ela enxergue e processe bem aquela que ela viu, para que ela consiga desenvolver o restante das habilidades. Então, é fundamental a gente pensar nessas intervenções de processamento o quanto antes. Até porque o que a gente tem visto também na clínica é uma confusão de diagnóstico. É muito comum uma criança com síndrome de Ealing ter diagnóstico de déficit de atenção. Gente, olha, ela pode ter as duas coisas, mas é comum ter uma confusão, porque assim, olha, pense que você enxerga diferente, você tem a síndrome de Ealing desde que nasceu, né? Então, você começa aquele desconforto, você já para de ler, começa a lacrimejar ou doer a cabeça, você já se dispersa, passou a borboleta, você olha, você não consegue manter leitura por tempo prolongado, aí você começa a ficar inquieto na carteira, você começa a funcionar como uma criança com déficit atencional. É muito parecido quando a gente olha, às vezes, para uma criança com síndrome de Ealing na escola e uma criança com déficit de atenção, né? Então, esses erros diagnósticos, eles acontecem. E quando você trata primeiro a síndrome de Ealing, as alterações de processamento auditivo, né? Agora eu estou falando de alteração de processamento no geral, você limpa essas variáveis e vê realmente aí se você tem aí um outro diagnóstico. E é simples de resolver, é fácil da gente tirar essa variável. Então, quanto antes a gente conseguir essa lei, conseguir esse ganho, é melhor aí até para financeiramente, em questão de política pública. Obrigada. Okay, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para as pessoas que se inscreveram. A gente tem a Luciane, que eu gostaria que já fizesse parte da tribuna. E chamar a atenção só um pouquinho pelo horário, que a gente já extrapolou um pouco do tempo previsto. Okay, muito obrigada. Fique à vontade, Luciane. Ela é professora e mãe da Secretaria de Educação. A minha filha, ela tem 16 anos, mas desde os 5 anos ela apresentou dificuldades. Ela teve o diagnóstico de transtorno de humor, transtorno de ansiedade, DPAC, muita coisa na vida da Maria Júlia. Suspeita de DM e suspeita de dislexia.
O ano passado ela fez a primeira avaliação neuropsicológica, não deu dislexia. E a doutora da Maria Júlia pediu para esperar mais um ano, porque não podia se fazer uma avaliação atrás da outra. Só que em 2014, a ortoptista da Maria Júlia, a doutora Isabela Garcia, já havia me falado da síndrome de Irlen. Mas eu fiquei doente e não deu para dar início. Ela foi encaminhada para a doutora Isabela, porque ela não conseguia escrever com letra cursiva. E ela escrevia também desorganizado o caderno dela. A doutora Isabela olhou a Maria Júlia e falou assim: Luciane, Maria Júlia não tem problema de vista, mas se ela está tendo todos esses problemas, por que você não faz uma investigação da síndrome de Irlen? Eu não sabia o que era, ela me falou que tinha que se fazer em Belo Horizonte. Aí eu descobri um diagnóstico de câncer, fui fazer o tratamento, mas fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que vai ser da minha filha? E esse ano, depois das avaliações do primeiro trimestre, da primeira avaliação, da P1, a Maria Júlia foi um fracasso. Foi no início, foi em março, mais ou menos. As notas dela, 0,2, 0, 0,1, e ela entrou em desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer mais com essa menina? Porque tanto CIDs, né? Você fica desesperada. E eu mexendo na internet, no Facebook, aí apareceu Adriana Irlen. E eu abri. E tinha um vídeo de uma menininha que apresentava as mesmas características da Maria Júlia. Aí eu vi que era aqui do DF. Aí eu procurei e tinha o sobrenome dela, Almada. E, por coincidência, o meu esposo trabalha numa instituição que tem uma pessoa também com esse nome. Eu falei, Guga. Falei, Guga, ela fala com ele, eu preciso dela para Maria Júlia. E aí, meu esposo entrou em contato, a gente fez a avaliação. A Maria Júlia fez a avaliação dela numa sexta-feira. No domingo, a gente foi estudar para a prova de geografia. E eu só estudava com a Maria Júlia, mapa mental, videoaula, porque ela não compreendia nada. E, nesse dia, ela levantou, pegou as lâminas e sentou. Eu falei, peraí, Maria Júlia, eu vou ler para você. Vamos passar a videoaula. Ela falou, não, mãe, não precisa. Além da Maria Júlia ler melhor do que ela lia, ela me explicou tudo. E ela olhou para mim e falou assim, mãe, você está vendo o que aconteceu? Eu falei, tô. Nós duas choramos. Então, assim, eu costumo falar que a vida da Maria Júlia tem 2 períodos. Antes de conhecer, eu falo que é a Adriana, porque ela foi um sol na vida da gente. E depois, porque hoje a Maria Júlia, ela já tem, a autoestima dela está melhor. As notas da Maria Júlia, sociologia e filosofia, ela tirou 3,9, a prova valendo 4. As outras notas dela subiram assim consideravelmente. Antes a Maria Júlia ficava de recuperação em todas as matérias, eu descabelava. Ela só ficou de recuperação em redação. Porque, como ela escreve em letra cursiva e ela ainda tem alguns erros de ortografia, a nota dela caiu e ela ficou de recuperação por 0,8 décimos. Então, assim, a autoestima da Maria Júlia melhorou, a minha vida melhorou, hoje eu tenho mais tranquilidade. E, quando saiu esse relatório da Adriana, eu levei na doutora da Maria Júlia, porque a Maria Júlia também tinha suspeita de autismo. E eu entreguei tudo para ela, os relatórios da Adriana. Ela fez outra avaliação com a neuropsicóloga Ana Paula Chianca e entreguei.
ela olhou assim, a da Irlem, e falou assim, isso aqui eu nem vou olhar, porque eu não acredito. Aí eu falei, tá bom. E agora, em agosto, a gente retornou, eu levei todos os resultados da Maria Júlia, das provas, e falei como a Maria Júlia está se sentindo, porque hoje ela tem mais confiança, hoje as colegas não falam para ela. Na sala de aula, as colegas falavam, nossa, Maria Júlia é preguiçosa, é burra, não quer fazer nada. E isso machucava muito. Então, assim, a Maria Júlia está mais tranquila. E a doutora Audrey olhou e falou assim, Luciane, eu tinha falado para você que eu não acreditava nisso, mas se a Maria Júlia está tão bem hoje, eu acredito. Aí ela procurou, pesquisou. Então, assim, para mim foi uma satisfação muito grande, porque, apesar de eu estar vendo o resultado da Maria Júlia, como a doutora acompanha a Maria Júlia desde os 5 anos, eu ficava com essa insatisfação. Depois que eu tive o aval dela, eu fiquei mais tranquila, mesmo vendo os resultados. E a Maria Júlia mais ainda, porque ela precisa do aval da doutora Audrey. Ela ainda não está usando óculos, porque tudo para ela é muito sensível, ela tem que se acostumar. Mas com as lentes ela está maravilhosa. E eu só tenho a agradecer o trabalho que vocês fazem, o carinho, a atenção que a Adriana teve com a minha filha. Mas eu, como professora da rede pública, cheguei na escola e falei o que tinha acontecido. E as minhas outras amigas também conheciam a Maria Júlia. Ela falou, Luciane, isso é um achado. Se a gente tivesse oportunidade de ter esses testes na rede pública, nós, professores, não sofreríamos tanto, porque a gente se vira do avesso, às vezes, para fazer uma intervenção com o aluno e você não vê resultado. E como deu resultado com a minha filha, eu tenho certeza que, se houvesse isso, né, essa avaliação nas escolas, muitos alunos não estariam sofrendo o que a minha filha sofreu durante 10 anos. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, agradeço, peço a Deus todo dia pela vida de todos que trabalham com a Irlem, porque foi um marco na minha vida. Obrigada. Ok, muito obrigada. Queria chamar a Ana Paula. Falar só um detalhe? Pois não. Pequenininho. Enquanto isso, pode vir, Ana Paula. Primeiro é o seguinte, isso que aconteceu com Maria Júlia tem só 2 meses. Nós não estamos falando de 2 anos de intervenção, de um tratamento complicado. É uma intervenção simples que mudou a vida de uma menina em poucos dias. E outro detalhe é que Maria Júlia utilizava a ajuda de ledor e transcritor. Na semana seguinte ao teste, só porque ela estava com overlay, ela já dispensou a ajuda do ledor e utilizou folhas coloridas para dispensar o transcritor. Bom, boa tarde, eu sou portadora de síndrome de Illen e tenho 2 filhos com síndrome de Illen. Eu vou falar do Luiz, porque foi aonde tudo começou. Ele passou 5 anos, né? Nossa saga foi de 5 anos, foi diagnosticado com TDA, tomou Ritalina. E essa época não foi fácil, porque eu via que, mesmo tomando Ritalina, não fazia efeito, né? Então, eu era chamada toda vez na escola, e antes da gente descobrir a síndrome, eu já tinha trocado ele 3 vezes de escola. Então, ele já estava na 3ª escola, aí eu já não aguentava mais, porque voltava para o médico, falava o que os professores diziam dele, que não estava resolvendo, e aí ela aumentava a dose. Então, cada vez mais, e aí ele já não dormia, ele desenvolveu várias outras coisas que me fez repensar muito, e como eu sempre fui uma mãe que corri sempre atrás e nunca desisti, procurei outros especialistas, né? Até chegar numa neurologista, onde que ela pediu para eu fazer um teste de neuropsicológico, e que eu fui até a doutora Fabiana Guedes,
E aí, só que ela não me falou da síndrome de Ealing, mas já estava no pedido médico sobre a síndrome. Aí a doutora Fabiana nem ia fazer na época, tal, né, na primeira sessão, só que o desconforto e o estresse visual dele era tamanha que não, as avaliações não avançavam. Então, na primeira sessão, ela já fez, já deu o resultado e veio conversar comigo. Bom, quando ela me veio falando que ele tinha a síndrome, que eu também desconhecia na época, até eu falei para ela, muito prazer, meu nome é Ana Paula, né? Porque... E aí ela, né, com toda a calma, foi me explicando e foi me clareando as coisas, porque aí eu fui observando que realmente tudo que ela foi falando é o que ele fazia e eu não, né, nem percebia, ainda brigava com ele, porque eu pegava ele lendo muito no escuro e eu falava, filho, você vai, né, ter uma dor de... vai prejudicar a sua visão, você vai ter uma dor de cabeça, o que é isso? Bom, aí eu falei, tá. E aí ela me explicou que eu teria que ir para BH, fazer todos os exames, né, o protocolo, só que a gente estava em outubro e não daria para ir. Eu falei, tá, então o que eu tenho que fazer para ele fechar o ano, porque ele estava com 4 recuperações, precisava fechar o ano, para poder ir em janeiro nas férias. Aí ela me explicou, falou sobre o caderno com as cores, né, colorido, o overlay, a transparência. No dia seguinte, eu corri atrás, expliquei para a escola, que acatou super bem. E ele já estava com todo o material, né, toda a intervenção ali para finalizar o ano e a gente poder ir em janeiro mais tranquilo, nas férias. Conclusão, fechou o ano sem recuperação, que foi a alegria, que ele nunca tinha fechado, né? Porque, apesar de ser um menino super inteligente, ele não escrevia, não copiava nada do quadro, fugia da sala de aula, né? Não queria ficar. Só que ele era um bom ouvinte, né? Porque, e visual. Então, como ele captava as coisas, eu colocava muito videoaula para ele. Então, ele conseguia, né, colocar, só que, assim, por exemplo, uma matemática, ele fazia tudo de cabeça. Só que o professor descontava porque ele tinha que fazer a estrutura, né, do exercício. Mas, enfim, fomos para BH, e ali na sala de espera, você conversa com várias mães. E aí conversei com uma mãe que tinha uma adolescente com acho que 16 anos, e ela foi uma das, não a primeira, mas uma das primeiras pacientes da doutora Márcia, e que foi descoberto na alfabetização. Gente, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, meu Deus, ela nem sofreu, né? Fiquei super feliz antes de eu tivesse descoberto, porque eu descobri que eu tinha, através do meu filho, com 48 anos. Então, também fui uma aluna mediana, sentava no fundo, repeti 2 vezes de ano. Então, foi complicado essa passagem toda. Tentei fazer engenharia, não consegui. Aí, fiz processamento de dados. Não é fácil. E aí, ele fez todos os exames, né, com a doutora Márcia, no final dela dar o feedback, e contando tal, e aí vem aquela, né, um alívio, né, de toda a explicação, e, ao mesmo tempo, uma culpa de que você, né, das coisas que você falou para o seu filho, e até ela brinca, eu falo assim, e agora, mãe, você tem a dizer o quê para o seu filho? Só perdão, né? Filho, você me perdoa pelas coisas que eu falei para você. Né? E aí ele já está no 2º filtro. O primeiro foi uma adaptação, porque com toda essa questão de 5 anos, né, que ele ficou nisso, então teve uns gaps aí. Então ele tem, além da síndrome de Ealing, ele tinha outras comorbidades, né? Alteração sensorial, DPAC, que agora já estão praticamente tudo normalizado, né?
Mudei ele já está no segundo filtro, já está indo já foi para uma quarta escola, né? Tive que mudar de novo, porque, como já disseram, fica o rótulo, né? Então, ele já não aguentava mais os amigos tirando o sarro dele e os professores chamando ele de vagabundo, preguiçoso. E engraçado, na entrevista dele, né, nessa escola que ele está atual, ele chegou e falou, né? Porque ele falou, eu não gosto de fazer tarefa, de lição de casa, eu não copio muitas coisas da lousa. E aí a pessoa que estava entrevistando virou para ele e falou: bom, e aí, você está querendo mudar? Por quê? Né? Ele falou: porque agora eu quero ser um outro aluno. Eu quero que meu pai tenha orgulho de mim, que meus amigos não tirem sarro e os professores não me chamam de vagabundo. Então, assim, hoje ele está no 9º ano, super feliz, né? Na escola nova foi super bem aceito. E a menor nota dele é 7,5, que foi de química. Entendeu? Mas... E a minha filha também. O dela não foi tanto, porque eu descobri mais cedo, mas também todos os sintomas que ela tinha, né, que era ficar indo para a enfermaria todos os dias por conta de dor de cabeça, enjoo e outros sintomas, se cessaram depois do uso do óculos. E é isso. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Na grande maioria, todas, né? Todas participaram, né? Dessa audiência pública. Dizer que eu saio daqui mais enriquecida em conhecimento e mais entusiasmada para que a gente tenha ações efetivas. Passei aqui para a doutora Márcia alguns pontos que eu considero extremamente importantes para a gente fazer as indicações ao governo e a alteração do texto. Ele está na COF, hoje, na Comissão de Orçamento e Finança, mas a gente já identificou, através das meninas que foram lá no gabinete, que tinha que fazer uma mudança no texto. Então, nós já estamos fazendo, passei para a doutora Márcia, submetemos a ela para que ela faça as análises necessárias, possa devolver para a gente fazer as alterações na comissão e também fazer as indicações ao governo. Acredito que todos aqui saímos com mais aqui do que entramos. Quero agradecer a participação de todos, em especial essa mesa composta aqui com só autoridades e mulheres altamente envolvidas nas causas. Eu sempre digo, mulher é um ser especial mesmo, porque nós temos sensibilidade, não desprezando nenhum dos nossos queridos homens, mas tem essa sensibilidade, talvez porque estão direto em contato com os filhos, né? Tem mais oportunidade do que os homens, que eu sei que são também muito dedicados, mas nós temos uma força excomunal, né? Que nós mesmos nem sabíamos que tínhamos, e temos uma sensibilidade incrível. Muito obrigada a todos, e a partir de agora, ações serão feitas. Deus abençoe a todas. Declaro encerrada a presente sessão.